Deus sempre vai estar pronto pra te ouvir quando você chamar. Mesmo quando não houver ninguém, mesmo quando você sente medo, Ele estará. Lá, 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 oh, lá, 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 lá. Em meio à tempestade, o som vendaval, Ele estará contigo, do início até o final. Pode te livrar da cova, se assim Ele quiser. Mas se te puser em uma, Ele estará com você, como fez com Jonas, Abraão e Jó, com Moisés, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Na caverna a Eli nada Ele deixou faltar, e fez Pedro sobre as águas caminhar. Lá, 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 lá.